gente, bem-vindos ao meu canal. Resolvi iniciar esse vídeo aqui no serviço mesmo, tava até pensando em gravar esse vídeo há um tempinho. Eu iniciei um jejum, né, jejum assim, uma abstenção, né, vamos dizer assim, um propósito de ficar sem redes sociais por um período de tempo, 21 dias, e esse vai ser meu diário, onde eu vou relatar o que Deus falar comigo, onde eu vou relatar os meus sentimentos no momento. Hoje é o primeiro dia e foi o dia mais longo da minha vida, porque toda vez que eu ficava mais ociosa ou ficava mais na hora de almoço, eu sempre gosto de assistir vídeos, assistir coisas, TikTok, esses trem, e não podia assistir. Era só louvor ou pregação no YouTube, né? Que a única coisa que ficou liberada foi YouTube e essas coisas. Então, o que eu fiz no almoço hoje? Assisti um filme, A Forja. E esse filme me impactou muito, de várias maneiras. Já tá quase na hora de ir embora já aqui do serviço, e eu resolvi iniciar esse vídeo agora. Mas na hora que eu chegar em casa, eu vou fazer a introdução bonitinha, vou fazer uma vinheta, diário do meu diário particular, do meu propósito, sabe? Algo assim. E esse vídeo só será postado após o dia 13 de agosto. Possivelmente no dia 14 de agosto. Ou no dia 15, ainda não sei. Porque como, né, tô me abstendo, né, de redes sociais e tudo mais, eu quero deixar isso aqui registrado, sabe? Quero gravar tipo um diário. E tentar inspirar vocês também a fazer alguns propósitos desse tipo. Terceiro dia do propósito. Ai, gente, eu não imaginava que eu era tão dependente dessas redes. Eu gosto muito, muito do YouTube, assisto muitos filmes, muitos vídeos no YouTube, mas nada se compara ao Instagram e o TikTok. Que foi o que eu tirei, né? Eu gosto de assistir filmes e séries, mas nem isso tá me, tipo, meio que... não é preenchendo. Tem a palavra certa. Nem isso tá me fazendo ficar, tipo assim, distrair, sabe, agora mesmo. Eu tô sem fazer nada. Cabelo é faxina, tudo. E também tem um pouquinho também de curiosidade de ver a vida dos outros, né, cara? Tem um pouco disso também. Se você é forte, você vai conseguir chegar nos 21 dias. Você tá gravando esse diário para você voltar aqui e ver como é que você tava no terceiro dia e como você vai estar aí no futuro, no 21, né? E o que você, nesse período, pensou, pediu para Deus, o que Deus falou com você nesse período. Hoje é o terceiro dia, resolvi gravar uma vez por semana, no mínimo, o diário do propósito. Diário do propósito. Para eu assistir depois e conseguir postar e ver o meu processo. Como que foi esse processo, o que Deus falou, o que Deus entregou para mim nesse processo. Mateus 13, eu li Mateus 14, todo, capítulo todo. E marquei algumas coisas. E eu fui lendo, e Deus foi me entregando palavras, sabe? Foi me entregando pregações. Eu nem prego, gente, eu sou levita, mas ele foi me entregando. Eu vou ler uma aqui, que foi o que mais me tocou, que é a parábola do trigo e do joio. Né? Aqui, ele vem falando. Propôs-lhe Mateus 13, 24 ao 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? É uma pergunta, os de fora, os ímpios perguntando para os cristãos. Mas por que tem joio na sua família? Por que tem pessoas que roubam, ou pessoas que usam droga, ou pessoas que não são cristãos na sua família? Né? Eu entendo assim, eu estou interpretando da maneira que Deus está me entregando no momento. Por que minha mãe e meu pai não são os verdadeiros cristãos? Que eles bebem para se embriagar, eles
Eles falam palavrão, eles não usam uma roupa que condiz com a vontade de Deus. Por que que na minha família tem isso? É um ímpio perguntando, nossa, você como cristã, mas na sua família é o joio. Eu sou o trigo dentro da minha família, sabe? É isso que eu tiro desse pequeno versículo. Aí, por que tem então joio? Por que tem então pessoas ruins, né, no mundo, vamos dizer assim? Vou pegar pessoas ruins no mundo. E lhes disse, um inimigo é quem fez isso, né, Satanás. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele lhe disse, não, para, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Então, ele não quis que tirasse o trigo do meio daquele lugar, o joio, né, daquele lugar, para não arrancar também o trigo. Né? Então, ele esperou o trigo amadurecer, né, deixei crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, ateai-lhe ao molho e queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aqui tem Jesus explicando para os discípulos, né, o que significa, né, o joio, o que significa o trigo e tudo mais. Aqui, ele explica que o que semeia a semente na terra é o Filho do Homem, que é Jesus. Que ele veio e semeou a semente na terra. E quem estava com terra fértil, né, como os discípulos, alguns dos discípulos, né, estava com a terra fértil, recebeu essa semente que ele deixou, ele foi para os céus e essa semente ficou plantada nos discípulos e ele compartilhou para o mundo inteiro. Por isso que o Brasil tem cristãos, a China tem cristãos, o Japão tem cristãos, a Índia tem cristãos. Por quê? Ele espalhou essa semente, né? Eles frutificaram e espalharam essas sementes. Os discípulos que eu falo, né? E aqui, o campo é o mundo. O campo do semeador, né? É o mundo. Então, o meu campo aqui, né? O campo do ser humano é o mundo. E o inimigo é o que semeou o joio. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Então, todos nós, eu pego aqui para mim, que todos nós tem mais coisa que Deus falou comigo aqui, tá? Não foi só nesse versículo, não. Também tem a explicação, tem também aqui a morte de João Batista, que ele falou um pouco, falou bastante comigo sobre a soberba, né, da sobrinha do rei, né, pedindo a cabeça do João. O rei, mesmo temendo, foi lá e fez, né? A parábola do grão e de mostarda, a parábola do semeador. Então, tipo assim, Deus falou muito comigo em Mateus. Isso aqui foi no segundo dia que eu li, no café da manhã. No café da manhã, geralmente, eu vou ver TikTok, eu vou ver Instagram, eu vou ver stories dos outros. E foi, como eu tava de jejum, de proposta, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a Bíblia. E Deus falou tremendo comigo. O que eu tava falando? Voltando ao assunto. Que o joio, né, o joio e as pessoas ruins serão separadas das pessoas boas. Não significa que a minha família ou que os meus parentes não são cristãos como eu, que eu vou ser influenciada por eles. Eu que tenho que influenciar eles, entende? Eu penso assim, minha mãe e meu pai não podem ser aqueles cristãos fervorosos como eu sou, mas eu creio que um dia, e é um ato profético, é um ato de fé, que eles serão como eu, sabe? Serão também como Jesus, né? Tentar ser parecido com Jesus. E pra vocês terem noção, essa música eu escutei ela o dia inteiro. Toda hora eu repeti ela de novo, voltando à essência, voltando à essência. Por quê? É exatamente isso que eu tô fazendo. Eu estou voltando à essência. Sabe? Estou voltando. Acho que eu nunca fui tão fervorosa na fé, igual estou agora, quando eu estava até lá no início, quando eu batizei. Sabe? Tirar um pouco a rede social foi muito bom, porque eu parei de ter distração. Mas é isso, Senhor, meu Pai, meu Deus. Por meio dessa oração, por meio dessa palavra, Senhor, eu estou falando aqui para a Hannah do futuro também. Esse é só o início, filha. É só o início do seu propósito. E eu já falei um monte com você, já falei muito com você. Você tem muito para aprender comigo, com a palavra. Continue, filha, firme e forte, mesmo quando o telefone puder voltar, você puder ver as redes sociais, continue, Hannah. Continue lendo a palavra, primeiro na parte da manhã, orando, em nome de Jesus. Não esqueça de Deus. Quando sua rede social voltar, grave vídeos falando de Jesus, mostre como Jesus foi incrível na sua vida. Em nome de Jesus, eu creio e abençoe quem está assistindo esse vídeo também, Deus. Quem esse vídeo alcançar, a quem esse vídeo alcançar, que alcance também o coração dele, que como essa semente que o semeador semeou na terra boa, que eu venha semear boas sementes no coração de quem assiste esse vídeo e que venha frutificar e multiplicar na terra. Em nome de Jesus, amém. E é isso. Mais uma semana concluída. Essa é a segunda semana, se eu não me engano.
A segunda, a terceira é semana que vem. E na próxima quarta, sem ser essa agora, na próxima, dia 13, a gente já pode entrar nas redes sociais. E é mais um relato do propósito. Bora lá. Como eu disse, estou na terceira semana, se eu não me engano. Ou é 2 semanas e meia. Algo assim, ó, segunda semana, né? Ou 1 semana e meia. Já foi metade do propósito. Semana que vem vai inteirar 15 dias, né? Aí vai ir pra outra semana, vai inteirar 21. Gente do céu, eu tô tão ansiosa pra entrar na minha rede social, responder comentários. Meu marido não tá, né, no propósito, e ele já me disse que tem muita curtida, tem muito comentário, e tipo assim, eu tô assim, ai, e eu não tô respondendo ninguém. Mas é pra uma coisa maior, né? Eu tô somente com YouTube, Netflix, como eu disse no outro vídeo, né, anterior. YouTube eu tô assistindo muita coisa, tipo, louvores, pregações, sabe? Tô focando mais nisso. Netflix eu tô assistindo muito filme baseado na Bíblia, sabe? Eu assisti esses dias A Fé pro Impossível. Acho um trem assim, brasileiro, um filme brasileiro muito bonito. Não cheguei a chorar, igual todo mundo falou que chorou muito quando viu ele. Tô assistindo alguns vídeos no YouTube também, aleatórios, só pra, tipo assim, quero me distrair. Já li a Bíblia, já fiz as minhas coisas, vou lá e vejo um vídeo pra distrair um pouco, sabe? Mas não com tanta frequência, porque minha distração tá sendo isso aqui, ó. Já que eu não tô mexendo no TikTok, Instagram e tal, YouTube não vai ser focado em distração, toda vez que eu tô entediada, eu vou ler a Bíblia. E ontem, sexta-feira, hoje é dia 2 de agosto, né? Ainda falta uma caminhada aí pro dia 13. Eu fui cantar numa igreja, gente. Ai, tava tão lindo. E Deus me entregou uma palavra pra falar pra igreja. E eu fiquei assim, gente, eu nunca fiz isso, como é que eu faço isso? E Jesus vai lá, eu vou lá, entro em jejum, coloco isso em oração. E Deus vai lá e testifica. Pera aí que eu vou colocar o microfone e vou pegar uma lixa pra lixar minhas unhas enquanto eu falo. Bora lá, né? Minha unha negociou aqui, então eu vou lixar ela. Aí eu preguei sobre Ezequiel 47, do 1 ao 5, onde fala da profundidade, né? Da presença, de nós aprofundarmos em Jesus, né? Na presença dele. Gente, eu li esse versículo mais pro início do propósito. Agora, depois disso, eu li Marta e Maria, li sobre a ressurreição de Lázaro, eu li sobre algumas parábolas que Jesus, né, falava nos seus sermões sobre dar frutos. Qual fruto você está dando hoje, agora, né, no seu serviço, no seu trabalho? Eu gravei um pouquinho quando deu falando essa parte da palavra, gravei também um pouco do louvor. Depois que eu gravar esse vídeo, né, falando, eu vou colocar aí no finalzinho do vídeo, antes de despedir de vocês, eu vou colocar, depois que eu despedir de vocês, eu vou colocar esse vídeo passando para vocês verem. Gente, mas foi incrível. Jesus falou tremendamente com a igreja por meio da minha boca. E eu fiquei assim, gente, Jesus tá me usando muito, 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 muito. E eu tô assim, cara, e é só um propósito de não mexer na rede social, ler a palavra, e Deus fala por meio da palavra, viu, gente? Não é falar, tipo, que no meu ouvido eu escutar audivelmente, é falar além da palavra, sabe? É você sentir que ele tá falando com você por meio da palavra, sabe? E teve ontem também, eu li um versículo que falava sobre o pecado, que Jesus não, Deus, né? Deus não, como fala, Deus não é surdo, Deus não é cego, para que ele não te escute, para que ele não te veja. Mas é você, pelas suas iniquidades e pelo seu pecado, que você fica surdo, cego, mudo para Deus, né? No caso, você não busca a Deus quando peca. E é por isso que às vezes você acha que Deus não te escuta, mas é você que se afasta dele quando peca. Tipo isso, sabe? Que eu entendi ler nesse versículo. Vou ver se eu acho ele ali e vou ler ele para vocês o versículo. E falou muito comigo, sabe? Porque eu tinha uma iniquidade que era um pecado de estimação. É um nome bonitinho que a gente fala hoje em dia. Que eu ficava 2, 3 meses sem cair e caía de novo. E era uma coisa que eu tinha que vigiar, sabe? Mas para mim conseguir sair desse pecado, dessa iniquidade, a primeira coisa que eu tive que fazer foi parar de seguir algumas pessoas,
foi parar de ver alguns tipos de conteúdo, por incrível que pareça, porque eu sabia que esse tipo de conteúdo, tipo de pessoa, ia me influenciar a cair nesse pecado novamente. Então, tipo, Deus até te ajuda a sair da iniquidade, a sair. Iniquidade e pecado são diferentes. Iniquidade significa que você sabe que está pecando e está pecando. É um pecado recorrente, que você faz todos os dias ou todos os meses, não importa. Você faz com frequência. E pecado não. Pecado você faz uma vez, se arrepende e não faz mais. Entende? Tem essa diferença. A iniquidade é um pecado que você faz sempre, né? Aí acaba se tornando a iniquidade. E eu fiquei muito tempo nessa, né? Até eu começar a enxergar que algumas influências, algumas amizades não eram para mim, porque me influenciavam a cair nessa iniquidade. E foi incrível eu entender isso, sabe? Entender que eu não sou suja e que Deus vai me perdoar e é só eu não ir, é só eu ir e não pecar de novo, igual ele fez com a moça que foi pega em adultério, né? E ele falou com ela, ó, vá e não peques mais, né? Então ele perdoou ela, mas ela não deve pecar de novo, né? Deve se consertar perante ele. É incrível, gente. Jesus está cada dia mais, Deus, né? Está cada dia mais falando comigo de uma maneira impecável. E olha que eu nem estou jejuando com frequência nesse propósito. Eu só estou realmente lendo mais a Bíblia, estou vendo mais pregações, vendo mais testemunhos, né? Porque como eu não estou mexendo muito no telefone, acaba que tenho mais tempo, né? Eu estou editando esse vídeo aqui também, eu estou começando a editar ele, porque vai ser um vídeo bem longo. E eu estou começando a editar ele já, juntando, né, começando a colocar os elementos e tudo mais, que na hora que eu terminar o propósito, fazer o último vídeo, já vou postando. E é isso, gente, que venhamos perceber, né, ter mais tempo para Jesus. E esse diário do propósito é mais para isso mesmo, para falar das minhas experiências no período do propósito, né? E essa foi a minha maior experiência essa semana de propósito. Semana que vem eu volto com mais alguns, né, aprendizados para vocês. E para a leitura de vocês, eu quero deixar Ezequiel 47 todo, tá? Para vocês seguirem o contexto da história. Ezequiel 47 todo e o outro versículo não, e o outro capítulo que eu quero deixar para vocês, Isaías 59. Então, vou deixar para vocês a meditação, se vocês lerem aí, comentem para mim o que vocês entenderam, né, desses capítulos, que é Ezequiel 47 e Isaías 59. Né, que aqui eu vou ler só 1 e o 2, de Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. E vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não ouça. Entendeu? Aqui a palavra fala que não é o pecado, a iniquidade, não é Deus que se afasta de nós, é o pecado e a iniquidade que nos afasta de Deus. Então que a gente venha vigiar nessa terra até que ele venha. E até o próximo vídeo, até a próxima semana desse diário. Ai, gente, última semana concluída. Agora falta domingo, segunda e terça. Depois disso, acabou. Eu vou poder entrar. Gente, eu não vou fingir, não vou mentir pra vocês que eu quase entrei. Eu cheguei a entrar no Instagram, olhei assim as bolinhas, pensei em clicar pra ver as stories e tal. Aí a consciência pesou, aí eu fui sair do aplicativo e comecei a mudar meu foco de pensamento, sabe? Aí aconteceu umas 3 vezes essa semana. Aconteceu isso umas 3 vezes. E a mesma coisa com o TikTok. Eu até entrei um dia pra apagar um vídeo que a pastora pediu, porque tinha um vídeo lá, tava bem explícito, sabe? Aí eu tive que apagar mesmo, realmente, eu reconheci que tava ruim, né? Era com a boa intenção, mas o vídeo tava muito explícito. E também uma coisa que eu tenho que relatar nesse propósito aqui, essa última semana eu peguei na Bíblia 2 vezes, foi muito. No início eu tava mais empolgada, tava lendo a Bíblia todo dia e tudo mais. Essa última semana foi pegada pra mim, viu? Acordava mais tarde, aí não dava tempo de ler a Bíblia, não levava a Bíblia pro trabalho pra me ler na hora do almoço, então acabava que eu não li ela em hora nenhuma, e foi bem,
sabe, assim, eu reconheço que eu falhei, sabe? As minhas colegas tudo orando da madrugada e eu não estava orando na madrugada. Então, tipo assim, essa semana foi uma semana de muita perseguição, sabe? Mas eu reconheço que às vezes é por minha atitude. Se eu tivesse acordado, se eu tivesse acordado, se eu tivesse feito o que eu tinha que fazer, né, mesmo sem vontade, eu acho que daria certo, sabe? Eu tava. Essa semana eu não li a Bíblia. Vou ser bem sincera, eu tava orando, mas eu não li a Bíblia. Então, querendo ou não, por eu não ler a Bíblia, Deus não falou comigo. E amanhã eu vou entrar em jejum, em prol do culto de primícias. Eu vou estar cantando. Eu fiz uma cesta, vou levar. É dia dos pais também. Eu vou orar pelo meu pai. E é isso, gente. Essa semana não teve muita coisa. Deus não falou muito comigo, mas também porque eu não procurei ele, né? Último dia, né? Última semana do propósito, mas já entreguei o propósito. Cara. Eu não cheguei a ler a Bíblia semana passada, como eu disse, né? Eu fiquei meia ociosa, mas no domingo, naquela mesma semana, eu li. E Deus me entregou umas coisas que eu, tipo assim, fiquei assim, cara, o que eu não fiz na semana, ele me fez fazer no domingo. Fiquei tão empolgada que eu comecei a estudar com mais fervor, sabe? Fiz um caderno de oração, né? Eu fui escrevendo, colocando no papel tudo que eu queria que Deus fizesse. Algumas coisas foi mais voltado para o espiritual, sabe? Não foi quase nada material. Juro para vocês, foi muito importante esse processo, sabe? E o que ele falou veio muito de encontro a mim, que é sobre a gratidão, né? Ser grato nas mínimas coisas. Né? Eu estava me vendo, pegando, reclamando, porque eu não tinha um tablet, eu queria um tablet, eu queria um notebook novo e tal. Mas o que eu tenho aqui está me atendendo. Né? Eu não consigo fazer tudo nele, igual eu queria fazer, algumas coisas, igual editar vídeo, só consigo editar no telefone, porque o computador não aguenta. Mas também é de 2015, né? Ele tem 20, ele tem 10 anos, então faz sentido. Mas eu tava me pegando reclamando, eu não tenho dinheiro pra comprar o tablet, não tenho dinheiro pra não sei o quê. Tipo assim, eu parei de ser grata pelo que eu já tenho, que é meu telefone, que eu consegui comprar, tô pagando ainda, graças a Deus, mas eu consegui comprar. Tem um notebook basiquinho, eu faço só o básico, o Excel, o Word ali sim, mas já tá me atendendo para a faculdade, é ótimo. E eu me peguei reclamando por coisas fúteis, sabe? Eu posso esperar para comprar mais para frente, ano que vem e tal, não tem nenhum problema com isso. Por que que eu tô reclamando, entende? E Deus me ensinou muito, 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 muito. Eu li lá em Colossenses 3. Eu li o capítulo todo, tá? É a carta de Paulo, se eu não me engano. É a carta de Paulo, se eu não me engano, que ele escreveu, não sei para quem, eu não pesquisei a fundo, mas eu sei que é de Paulo. E ele fala sobre a gratidão, né? No versículo 17. Então é 3:17, mas eu li o capítulo todo e nele ele vem exortando as pessoas, sabe? Que tá lendo aquelas cartas, falando para as pessoas se despirem do velho homem e deixar o novo homem habitar, né? Que no caso seria Jesus, habitar em você, o Espírito Santo. Ele fala muito sobre isso, sabe? De despir, de deixar o velho homem, deixar a inveja, a iniquidade para trás e seguir Jesus e tal. E também no versículo 17 ele fala, né? Tudo que vos fazer, seja ela palavras ou cânticos, algo assim, faça para Deus, faça em nome de Deus, faça em nome de Jesus, porque tudo é para ele e tudo é para ele e é por ele. E eu fiquei assim, cara, nossa, foi muito forte mesmo. E esse é o último vídeo, eu vim me despedir de vocês, né? Como eu disse, eu ia gravar um por semana, então já fechou a última semana. Eu já até voltei a mexer no telefone, igual vocês estão vendo, eu já até voltei a mexer. Então, essa é a última semana. E é isso, gente. Ai, Senhor, obrigada por tudo nesse propósito, nesse tempo. Foi muito importante, sabe? Isso tudo que aconteceu, muito importante mesmo. E é isso, gente. Tá entregue, Deus sabe todas as coisas, está tudo bem. E graças a Deus. Mas eu dependo dele para resistir às tentações, né? Matar a carne. E é isso, gente. Esse é o último vídeo. Deu tudo certo. Eu consegui, mesmo eu achando que eu não ia conseguir, eu consegui. E é isso. Um beijo e até os próximos vídeos, se Deus quiser.